meus queridos alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E hoje nós trataremos de um assunto muito interessante, senso comum e conhecimento científico. Mas, professor, para que serve o senso comum e o conhecimento científico? É o que trataremos nessa aula de hoje, pois no mundo globalizado que estamos, se faz necessário diferenciar essas duas linhas de pensamento. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vamos lá, pessoal, né? Conhecimento científico, senso comum, senso crítico. É, E aí, você já ouviu falar sobre senso comum, né? Se não viu, hoje nessa aula a gente vai explicar tudo e deixar claro a diferença entre senso comum e o conhecimento científico, né? Mas antes disso, se faz necessário sabermos o significado de conhecimento, né? Então, o conhecimento ele tem ali sua definição clássica, feita por Platão, né? E consiste basicamente em uma crença verdadeira, né, e justificada. Então Aristóteles ali ele dividiu o conhecimento em três áreas, né, que são elas a científica, a prática e a técnica. Então de uns anos para cá, novas formas de conhecimento ela têm se tornado disponíveis, né? E com o avanço científico e tecnológico é possível encontrar um método científico e o senso comum, né? Então, o senso comum ele é conhecido como o conhecimento popular, né? Enquanto o conhecimento científico ele é tratado como ciência. Então, vamos conhecer mais sobre as diferenças entre eles, onde e por que eles são aceitos e qual o peso de cada um na sua rotina, na nossa rotina de estudos, né? Vamos lá. O que é senso comum, né? O senso comum ele surge ali a partir da observação e repetição e é formado por hábitos, preconceitos e tradições, né? E ele não tem assim nenhuma comprovação, ou teste que garanta a sua veracidade. Por incrível que pareça, ele é comumente assim passado de geração para geração e está sempre presente no nosso dia a dia. Embora ele seja transmitido pela experiência de um grupo de pessoas, não se pode garantir a validade ou invalidade das informações. Então, o senso comum pode não estar ligado à religião. No entanto, ele é comparado a crenças, né? E essas crenças podem ser verdadeiras, mas não são comprovadas, nunca são provadas, né? E podem também ser falsas ou verdades desconhecidas, mesmo assim são aceitos e compartilhados, né? Então, muitas vezes o senso comum ele está vinculado ao ponto de vista de um indivíduo, né? Ou seja, é parte de um conhecimento específico e particular que pode não ser válido, né? Então, correto ou não, podemos afirmar que o senso comum ele não é tão confiável quanto o conhecimento oriundo das ciências. No entanto, nós não devemos desconsiderá-lo, né? Mesmo que seja um conhecimento não comprovado por meio de métodos reconhecidos, isso não quer dizer que ele não está certo. Então, podemos dizer que o senso comum ele vai depender muito das pessoas e o momento em que ele é concebido. Então, ele costuma ser subjetivo e envolve sentimentos. Vejamos aí alguns exemplos que vão ajudar a entender melhor esse tipo de conhecimento, né? Por muitos anos, nós consideramos a Terra como ela sendo o centro do universo, né? E nós dizíamos que nós vivíamos em um sistema geocêntrico, né? Outro exemplo também importante, interessante de ver, é o hábito de cortar o cabelo na lua crescente, né? Que faz com que ele cresça mais rápido, que ele cresça mais rápido, né? Então, este é um exemplo de uma crença vinda dos mais antigos, né? Não existe um estudo científico que comprove esse fato, mas existe uma crença de que isso é verdade. Outro exemplo interessante é o número 13, né? Que é considerado um número de azar, principalmente quando cai na sexta-feira. Então, é uma crença que foi fixada, mas nunca teve uma comprovação. Então, as principais características do senso comum
são transmitidos de geração em geração, é subjetivo e reflete sentimentos e opiniões, considera experiências do cotidiano, aprendizagem formal, expressa uma avaliação qualitativa. Já o conhecimento científico, né? Terminado o senso comum, nós adentraremos agora no conhecimento científico, mais conhecido como ciência, né? Então, esse conhecimento ele é construído e adquirido por meio de pesquisas, né? Extremamente valorizado e reconhecido, o conhecimento científico tem que ser comprovado a partir de experimentos e procedimentos de verificação, né? Então, uma pesquisa científica, ela gera conclusões que foram testadas e devem tomar um método e resultados públicos para uma possível reaplicação. Então, conforme Aristóteles, o conhecimento científico ele resulta das causas pelas causas. Isso quer dizer que o conhecimento é capaz de ser repetido ou demonstrado, né? Então, basicamente, as teorias construídas, elas precisam descrever de forma completa um conjunto de fenômenos e, por último, elas precisam disponibilizar uma conclusão sobre os fatos que foram propostos, né? E é por isso que o conhecimento científico, ele exige que seus resultados sejam comprovados de forma quantitativa, né? O que ajuda a entender por que os fenômenos existem ou acontecem, né? E não depende somente de observações e nem de experiências individuais, né? O conhecimento científico, ele é objetivo e costuma usar a linguagem rebuscada. Então, com isso, a ciência, ela acaba se opondo ao senso comum pela necessidade de comprovação de teorias oriundas de estudos e pesquisas, né? Embora seja comprovado, o conhecimento científico é provisório, visto que pode ser testado com frequência e pode também ser reformulado inúmeras vezes. Então, através dos exemplos que eu vou colocar aqui para vocês, fica mais fácil entender o que é conhecimento científico, né? Então, gente, alguns exemplos, né? São eles, curas para doenças, aparelhos que nos ajudam nas tarefas, viagens espaciais, intervenções cirúrgicas, dentre outros, né? E as principais características do conhecimento científico são conhecimento objetivo, metódico e demonstrável, né? Tem sua veracidade comprovada, é baseado na observação, na pesquisa e na formulação de hipótese, se destina a decifrar processos de uma ideia ou teoria usando métodos científicos. Então, até a Idade Média, a religião era quem determinava o que era verdade e era quem possuía todas as explicações sobre todos os fenômenos, né? Então, atualmente, a ciência ela ocupou o lugar da religião. Então, outros exemplificando essas teorias, né? Essas duas teorias. Um exemplo que explica o senso comum e o conhecimento científico, a gente pode se dar através do Sol, né? O que o Sol, amanhã de manhã, ele nascerá novamente, é uma convicção que tanto os cientistas como nós leigos, nós temos, né? Então, o que difere, então, o senso comum do conhecimento científico? A resposta é simples, pessoal. Enquanto o senso comum, as pessoas acreditam simplesmente pelo hábito, né? Porque o Sol ele sempre nasceu e deverá amanhã nascer novamente, né? Sem saber dar motivos para seu julgamento. O cientista, ele vai ali, no caso, o astrônomo, né? Que se trata da constelação, ele saberá exemplificar por que amanhã o Sol nascerá com base na teoria do movimento de rotação da Terra, né? E dentre outros também, outras teorias também. Então, o leigo, gente, ele acredita sem saber dar razões, sem saber dar razões. E o cientista, ele conhece, ele é detentor dessas razões. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Mas eu tenho uma surpresinha para vocês. Até a próxima semana, me entregue uma síntese crítica de no mínimo 2 laudas, falando os pontos principais do senso comum e o conhecimento científico sobre a sua perspectiva, valendo 5 pontinhos, tá bom? Envie no meu e-mail até o final da semana. Ah, podem fazer de dupla, sou muito ruim não.
tá bom? Fiquem em casa, usem álcool em gel e até a próxima aula. Tchau!